A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos, mais uma manhã que Deus tem aí nos concedido e nós nos alegramos, de estarmos aqui nessa manhã, crendo, no sobrenatural de Deus, em tudo que Ele ainda vai fazer, em tudo que Ele tem para fazer na minha vida e na tua vida. Nós cremos, que Deus ele pode agir soberanamente e a gente crê, que Ele vai fazer isso. E a gente crê que o impossível do Senhor, Ele está ao nosso lado. Nós cremos que esse maravilhoso Deus, tudo que Ele faz é perfeito. E embora muitas vezes nós falamos com Deus, Deus, por que tem acontecido isso? A luta que eu tenho passado, as situações que eu tenho travado, Deus ele está nos ensinando a cada momento, a cada instante. Deus ele está operando na minha vida e na tua vida. E não tem, aleluia, conforme diz o Senhor, o Deus de Israel, um tio, uma vírgula na sua palavra que ele deixe com que ela venha a ser retirada, mexida ou removida. Deus ele é perfeito em tudo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, a nossa diaconisa da Síria, Deus esteja abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente, que Deus esteja agindo aí com bondade nas nossas vidas nessa manhã em nome de Jesus. Deus esteja abençoando também a nossa irmã Noemi Souza, Deus esteja visitando aí nessa manhã, fazendo resplandecer da sua glória sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus, na sua infinita bondade, Ele tem vindo, sobre nós, Ele tem derramado da sua porção, do seu Espírito Santo, e nós nos alegramos, de ver a obra do Senhor sendo feita nas nossas vidas. A paz do Senhor Jesus também, a nossa irmã Rose, Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Amados irmãos, eu quero conversar, eu quero falar a respeito, de nós estarmos sendo aquele socorro bem presente na hora da angústia, o socorro bem presente na hora da tribulação, aquele socorro bem presente que o Senhor tem falado comigo e tem falado contigo. Por causa de que, amados irmãos, muitas vezes a gente esperamos alguma coisa assim como num passe de mágica, E eu creio que as coisas acontecem de acordo com o operar de Deus, com o mover de Deus. Mas o mover de Deus, ele age na minha vida e na tua vida. A Bíblia fala que Jó, ele perdeu tudo, mas tudo quanto tinha. E quando Jó ele perde tudo, meu amado irmão, minha amada irmã, as Sagradas Escrituras vai e conversa, há uma conversa, entre Jó e também Deus. E Deus vai conversando com Jó, Jó vai conversando com Deus. E chega num determinado momento que Deus fala para Jó assim: Jó, eu não sei se tu sabe, mas a terra e os fundamentos da terra são as minhas mãos. E a gente, se pegar uma laranja e colocar ela no alto assim, ela cai. Se a gente pega uma bolinha de isopor, coloca ela no alto, ela cai. Se a gente colocar, e assim por diante, a gente colocar tudo enquanto é coisa assim no ar, vai cair. Mas Deus ele colocou a terra, imagina a terra
toneladas e mais toneladas. É um grande peso e Deus colocou, e a terra não cai. E aí você vai falar de ciência para mim? Não, tudo bem, mas Ele quem deu as ordens, Ele quem faz todas as coisas. E Ele fala para Jó: Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra, onde tu estava? A paz do Senhor Jesus, aleluia. A nossa irmã Vitória Oliveira, Deus esteja abençoando a amada irmã, Deus esteja te renovando também nessa manhã em nome de Jesus, amém? Então Deus ele começa a fazer uma série de perguntas para Jó, e uma das perguntas ele fala: Jó, eu fiz todos os mares, e quando eu delineei, quando eu disse para o mar, olha, as águas do mar elas chegam até esse ponto, daqui para frente elas não vão. Onde tu estava quando eu falei para as águas, para elas não passarem, aleluia, do limite? Quando eu lancei as medidas sobre a terra, aonde você estava, Jó? E, amados irmãos, Deus ele cuida de todos. Eu estava trazendo a memória nessa manhã, eu estava pensando aqui, e Deus estava falando comigo que Ele é dono de tudo. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu sei disso, mas a gente vê as coisas mais bizarras, absurdas, né? Teve uma coisa: se você come uma comida azeda, aquilo te faz um mal que te dá você vomita, como diz o mineiro, né? Vomita até os miolos das tripas, né? Numa expressão aí exagerada. A gente passa coisas terribilíssimas, né? A respeito de estar comendo uma comida estragada. E a gente olha as pessoas que vivem nas ruas, né? E aí, outro dia não, faz um tempo, né? Que eu estava olhando, né? E tinha um senhor, né? Que ele morava no Morro da Formiga, e teve um tempo que ele andou peregrino, né? No meio das ruas. E na Tijuca eu via ele em vários lugares. Uma vez eu via ele sentado, deitado, perdão, debaixo de uma marquise. Outras vezes eu via ele em frente a um restaurante, e ali tinha um tambor muito grande, onde esse restaurante ele jogava os restos de comida. E eu via ele pegando no tambor aquele macarrão com a mão, assim, aquela comida que era jogada fora, ele pegando e colocando na boca, assim, comendo aquela comida. E eu olhava assim, o semblante daquele homem. Era um senhor negro, aparentando mais ou menos 39, 40 anos de idade naquela época, e o seu corpo forte, o seu semblante bonito, nem parecia uma pessoa que vivia nas ruas. E eu falava comigo mesmo assim: como pode isso estar acontecendo? E logo veio a resposta no meu coração: Deus cuida de tudo. E na realidade Deus cuida de tudo, Deus cuida de todos. E nisso tudo que tem acontecido, amados irmãos, a gente tem olhado muito para dentro de nós, para aquilo que é nosso, para aquilo que nos cerca. Nós defendemos os nossos limites com unhas e dentes, nós defendemos aquilo que nós tomamos posse daquilo que ganhamos, ou daquilo que conquistamos de ambas as formas.
nós tomamos conta e nós cercamos aquilo de unhas e dentes. Eu estava vendo um vídeo outro dia e tinha um grande abismo, né? E o alimento daquelas pessoas, aquele alimento ficava no centro daquele abismo. E era um grande caldeirão. E a colher para se alimentar era uma colher grande, mas uma colher grande, assim, o cabo muito grande, né? Imagina você em um cabo de 2 metros de distância que tinha, de altura, de comprimento, que tinha aquela colher. E aquela colher não dava para você trazer aquela colher na boca assim. E ali estavam muitas pessoas em volta. Então aquelas pessoas, elas estavam morrendo de fome e com a comida em abundância ali no meio. E elas podiam se alimentar, podiam comer, podiam se fartar da comida, mas elas estavam magrinhas e estava quase morrendo. E era um círculo em volta, mas aquela colher grande, ela chegava do outro lado, onde estava a outra pessoa, na outra ponta, e ela era a distância exatamente que precisava daquela pessoa tirar a colher na panela e alimentar a pessoa do outro lado. E quando ela alimentava a pessoa do outro lado com essa colher de 2 metros de altura, de comprimento, ela pegava também e alimentava a pessoa que estava do lado de cá. E se nós, a paz do Senhor Jesus, ao nosso irmão Heleno, seja bem-vindo, Deus te abençoe nessa manhã, amém? Então, se nós colocarmos, amados irmãos, na nossa mente, no nosso coração, isso que aconteceu nessa cena que eu estou falando para os amados irmãos, nós vamos ver que isso é o que Deus deixou para nós, de nós estarmos cuidando uns dos outros, né? A minha irmã Noemi Souza, ela estava falando comigo que a sua filha, ela pegou Covid, né? E nisso que ela pegou Covid, ela estava na experiência, no trabalho, e ela não pôde ir por causa da Covid, e ela acabou sendo mandada embora. E a filha está triste, né? Porque era parece que um primeiro emprego dela, e ela é triste, né? Porque perdeu o emprego. Então, amados irmãos, onde está a nossa sensibilidade? Onde está aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas a respeito de pensar na vida do outro? E já de antemão deixo aqui, né, aí em Carandaí, eu não sei, né, a quantidade de trabalhos, de serviço que tem, mas quem souber de um trabalho aí, fala com a nossa irmã, né, a nossa irmã Noemi Souza, ela está aí, a sua filha, ela está precisando, né, de trabalho e gostaria muito, né, de ver a filha da amada irmã trabalhando, né? Eu coloquei o nome dela aqui e quero falar para vocês, parece que é Camille o nome dela. Então, para os irmãos estarem aí dando uma força, quem souber de um emprego, quem souber de alguma coisa aí, fale com a nossa irmã Noemi Souza, Camille, né? Então, os irmãos estejam aí ajudando, né? Porque as necessidades, amados irmãos, de cada um de nós, elas são muito grandes. O meu filho, ele trabalhava, é um outro assunto, né? Ele estava trabalhando numa companhia da Suíça, né? Aqui no shopping, ele era subgerente no shopping aqui da Suburbana, né? Então ele colocou ali diversos amigos, né? Naquele shopping da Suburbana. Quando ele colocou os amigos para trabalharem com ele, aqueles amigos se voltaram contra ele no mesmo lugar que ele ajudou os amigos, porque era uma competição enorme.
Nós precisamos entender, amados irmãos, que aquilo que nós ganhamos, amados irmãos, nós devemos colocar no nosso coração, que nós devemos ajudar, porque, amados irmãos, um favor que nós recebemos, esse favor nunca se paga. Não tem preço para tu pagar um favor. Aí a pessoa fala assim, ela me deu uma cesta básica, mas eu dei um carro para ela. A cesta básica, ela vale mais do que um carro, porque ela veio num momento, amados irmãos, que você mais precisava. Ela veio num momento que você estava numa situação, se não te ajudassem, você verdadeiramente passaria por momentos piores. Então, quando nós damos um carro, nós estamos numa situação boa, favorável. Mas nós precisamos entender isso, colocar na nossa mente, no coração. Eu lembro que uma vez, ainda solteiro, né? E eu bebia muito, né? Quando era solteiro, e muitas vezes eu bebia o dinheiro de comer, de passar um mês. E um amigo meu, eu chamava ele de JC, Jorge Cláudio. Ele chegou para mim e ele falou assim, eu comprei algumas coisas para tu aí. Ele comprou algumas coisas que estava faltando para mim, para que eu pudesse me alimentar durante o mês. E chegou uma época que nós compramos juntos, né, uma máquina Zenith, uma máquina muito boa, ela era uma máquina fotográfica profissional. E chegou um certo tempo que nós precisávamos daquele assunto ser resolvido, porque tinha metade do meu dinheiro na máquina, metade do dinheiro dele. E a gente estava entrando já em atrito por causa daquela situação. E eu lembrei do momento mais difícil da minha vida, quem me ajudou foi ele. E eu abri mão da minha parte da máquina, eu falei, fica tranquilo, tá tranquilo, eu não quero a minha metade pode ficar para você, você pode ficar com essa máquina. Porque eu lembrei do momento mais difícil que eu passei na minha vida e quem me ajudou foi ele. Eu lembrei de que ele foi um grande amigo na hora que eu mais precisei. Quando ninguém via a minha dificuldade, quando eu estava passando por momentos dificílimos, quem viu a minha dificuldade, quem me ajudou na minha dificuldade foi ele. E muitas vezes quando nós nos encontramos já saciados, abastecidos, a gente esquece daquela mão amiga, daquela pessoa que nos ajudou. Então, amados irmãos, o que eu tenho a dizer é que todas essas coisas, amados irmãos, elas estão sendo vistas pelo nosso Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Se você não leva em conta essas coisas, eu quero te dizer que Deus leva em conta essas coisas. Se você não leva em conta tudo isso que tem acontecido, eu quero te dizer que Deus ele leva em conta, Deus ele sabe, amados irmãos, tudo que você tem feito. E a palavra do Senhor, ela diz que, amados irmãos, nem um tio, nem uma vírgula será tirado da sua palavra. E quando nós lemos, quando nós sabemos e quando nós falamos a respeito da palavra do Senhor, a palavra do Senhor nada mais é do que a história de Israel, a história de um povo, a história de um Deus que cuidava do seu povo. Assim conforme ele escreveu a história de Israel, ele tem escrevido a minha história. Tudo tem sido escrito, amados irmãos, no livro da vida, a meu e ao teu respeito. E naquele grande dia, amados irmãos, o Senhor ele vai abrir o livro das obras, ele vai abrir o livro da vida. E quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, ali vai estar tudo escrito, o que eu fiz, o que você fez. Ali, amados irmãos, vai estar escrito a respeito dos meus pecados, dos teus pecados. E aquilo que pesar mais na balança, amados irmãos, é que vai nos levar para Jerusalém Celestial ou deixar nós de fora da Jerusalém Celestial. Então, nós precisamos entender nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele vela pela sua palavra para se cumprir na minha vida e na tua vida. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Nós precisamos entender, amados irmãos, que tudo o que nós venhamos fazer, Deus
Ele está assistindo. Deus, ele está, aleluia, sendo operoso na minha vida e na tua vida. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos aí deixado de cumprir aquilo que o nosso Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele tem feito. Então, eu quero dizer a você nessa manhã, que não venhamos perder tempo por mesquinharias, que não venhamos perder tempo por situações que vêm verdadeiramente fazer de mim, de você, pessoas menos agradáveis, né? Muitas vezes, ontem eu ia trazer a respeito de tomar decisões, né? E tomar decisões tem assim a ver, como posso dizer, Pastor Carlos, as decisões elas têm que ser tomadas porque chega um determinado momento da nossa vida que aquilo ali chega numa encruzilhada ou num certo ponto que vai causar divisão, vai causar transtorno, vai causar situações dificílimas, mas, amados irmãos, a palavra do Senhor diz a respeito, conforme está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, preste bem atenção o que vai dizer aqui em 2 Coríntios, capítulo 3. Hoje eu estou sem o meu notebook, eu levei ele ontem. A dona que eu estou trabalhando, ela gosta de mexer em notebook e ela pegou o meu notebook para dar uma olhada nele, amém? Em 2 Coríntios, capítulo 3, no seu verso, aleluia, no seu verso 6, diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um testemunho, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que o Senhor está falando a respeito? Ele trouxe a letra, ele trouxe a sua palavra, e quando ele fala que a letra mata e o Espírito vivifica, eu gosto sempre de trazer uma palavra como temperança para essa situação, como uma porta. Quando o Senhor ele fala do bom samaritano, a palavra do Senhor diz que descia o sacerdote e o levita, né? E quando eles desciam ali passando por Jericó, caminho de Jericó, encontrou um homem meio morto. E a letra dizia que aquele homem, tanto o sacerdote conforme o levita, não podia tocar naquele homem, porque eles ficariam imundos. E se eles ficassem imundos, imagina o sacerdote, o levita, quando ele chega em casa, ele não pode ter o abraço do filho, um abraço da esposa, ele não pode ter relações sexuais com a esposa, porque ele está imundo. E ele se tocasse naquela pessoa, se ela tivesse morta, ele chegava em casa, ele tinha que ficar num canto apartado, porque até mesmo se ele sentasse na cama, a cama seria imunda. E quando nós falamos a respeito de letra mata e o Espírito vivifica, a letra naquele momento, porque ele estava cumprindo a risca o que diz a lei, a letra mata, né? Então eles deixaram de ajudar aquela pessoa que estava moribunda, estava meio morta, e preferiram estar limpos, né? Mas quando Jesus ele fala a respeito de samaritano, que também desceu o samaritano e vendo aquele homem, ele pegou o óleo, né? Limpou as suas feridas. Segundo a Sagrada Escritura, tá azeite e vinho, né? E deu ali para ele e limpou as suas feridas e colocou sobre o seu cavalo e levou a uma hospedaria. E quando fala, amados irmãos, a respeito de azeite e vinho, ele está falando a respeito de Jesus Cristo, porque o samaritano dessa história é Jesus Cristo. E quando fala a respeito de ser imundo, de ser maldito, Jesus ele se fez maldito por nós. E nessa história Jesus se fez imundo para salvar
a vida do samaritano, para salvar a vida daquele homem que estava meio morto, Jesus sendo samaritano. Então, é o que nós queremos dizer a respeito de tomar decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões nuas e cruas. E nós falamos assim, eu sou assim mesmo, eu bato é na lata, eu falo é na cara. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos protelado para tomar decisões por causa de quê? Porque nós somos flexíveis em relação a tudo que tem acontecido. Nós não queremos falar na lata de ninguém, mas nós queremos contornar situações. E a gente vai levando, né? Até chegar um momento que a gente precisa sentar, mas sentar com carinho, sentar com paciência e ali abordar a situação que precisa ser abordada. Como, pastor Carlos? Porque tem certos tipos de decisões que nós tomamos que ela abre, ela causa separação. Principalmente numa situação conjugal. Quando nós sentamos para tais situações, muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas que lá na frente vai nos custar muito caro, que vai doer no nosso coração, vai doer na nossa alma para a vida inteira. Então, o que eu quero trazer para nós nessa manhã, que venhamos tratar das outras pessoas, ajudar as outras pessoas, porque o Senhor, conforme Ele vê tudo que nós fazemos para outra pessoa, uma caneta que a gente der, nós não ficamos devedor de nada. Antes o Senhor retribui o mesmo favor a mim e a você. Tudo. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Amém? Então, meu tempo é corrido hoje. Eu tenho que novamente ir para Tijuca, trabalhar lá mais uma vez. Mas amanhã nós estaremos juntos. A semana que vem eu estou trabalhando em Cascadora. E nós teremos um tempo maior para nós estarmos conversando, não muito maior, mas nós teremos tempo, né? Eu vou ver se consigo tirar um outro tempo também para a gente estar fazendo essa live, para a gente ter um tempo maior e melhor para a gente estar conversando. Mas que Deus esteja te abençoando na data desse dia, se vocês puderem aí em Carandaí, vocês que estão ouvindo essa live, ajuda a irmã Camila aí, filha da irmã Noemi, esteja aí, ela está pedindo oração também. Vamos orar pela irmã Camila e vamos orar também pelo irmão Calbi. Irmão Calbi, ele estava com problema aí de tudo enquanto é espécie, né? E o irmão Calbi, sabe o que ele fez? É um senhor já de idade. Ele pulou do seu apartamento, para vocês verem como é que o inimigo ele tem agido. E a nossa irmã, a dona Indaiá, ela disse que seu irmão, ele se quebrou todinho. Então há uma necessidade, amados irmãos, minha e tua, de orar, de clamar. Sabe por quê? Quando eu oro, quando você ora, o Espírito Santo de Deus, aquilo que está quebrado, o Senhor faz se juntar novamente. Ele opera, ele faz maravilhas. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos aí nos ajudar mutuamente, vamos orar um pelo outro, vamos clamar que Deus ele vai entrar com provisões na minha vida e na tua vida. Então, esse grupo nosso aí que nós temos aí de estarmos aí todas as manhãs, você vê aí os amados irmãos, cada um ore um pelo outro, cada um tem um problema diferente do outro, mas nós precisamos aí nos ajudar mutuamente em oração. E se nós trouxermos a lembrança, né? Falar aquela irmã, aquele irmão, eu creio que Deus vai fazer maravilhas na minha vida e na tua vida em nome de Jesus. Amém? Então oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te suplicamos, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja agindo com bondade para conosco. Venha, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, vela, Senhor Deus, pela tua palavra para se cumprir na minha vida, na vida do meu irmão, ó Pai, que tem nos acompanhado nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, favorece, Pai. Em nome de Jesus, dá força, Pai. Opera, Senhor Deus, milagrosamente. E que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, receber, Senhor Deus, das tuas mãos poderosíssimas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, nos agraciar, Senhor Deus,
e que nós venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas tuas mãos. Assim sendo, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim que o Senhor venha nos fortalecer. Ó Deus de Israel, nós te amamos, nós te servimos, ó Pai, com pureza de coração. Visita, Senhor, os teus filhos, ó Pai, que estão na live, Pai. Faça resplandecer da tua glória, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. E que cada um, ó Pai, venha experimentar de ti, Senhor Deus, e do teu renovo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. E o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe. Um abração aí. Que Deus esteja abraçando você também na data desse dia, nessa quarta-feira. Que Deus esteja te renovando em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Fica com Deus. Um abração do pastor Carlos.